O Procon aqui do estado de Santa Catarina divulgou uma pesquisa mostrando a variação nos preços do material escolar. A gente está no início do ano e dentre várias responsabilidades aí que a população tem de pagamentos nesse período do ano, um deles é o material escolar dos filhos. E essa variação pode ocorrer em até 700%, é muita diferença, né? Para falar um pouquinho sobre isso também e como as famílias podem economizar na compra do material escolar, nós viemos até o Procon de Saro, vou conversar agora com a diretora aqui do Procon, a Carol Calegari, para dar dicas, né, de como a família, como as pessoas podem economizar nesse período e também alguns detalhes que é importante observar. Carol, primeiramente, obrigada por conversar com a gente. Para começar falando sobre isso, eu acredito que a pesquisa do preço ainda é mais importante para quem quer economizar, né? Manu, uma alegria falar com o pessoal da RTV, com toda a audiência do programa. E sim, a pesquisa do preço é a velha e boa dica que ano após ano, com pandemia ou sem pandemia, é sempre a mais aplicável. Não só para a questão dos materiais escolares, como também para qualquer outro item que vá ser adquirido por esse consumidor. Mas no caso do material escolar em específico, é importante também que o consumidor se valha de algumas outras dicas, como por exemplo a própria compra coletiva, Manu, quando os pais se unem muitas vezes e compram em determinado fornecedor que concede descontos bacanas, por exemplo, na compra que é feita de forma coletiva. E falando em compra coletiva, por exemplo, esse ano tem a questão da pandemia e muita gente começou a comprar bastante pela internet também. O que o Procon orienta para o pessoal não cair em golpe e para ter uma compra segura também? Perfeito. É importante lembrar que pela internet a gente tem muitas comodidades, afinal de contas, na palma das nossas mãos a gente consegue avaliar qual o melhor preço e quais as melhores condições de pagamento. Mas é importante, Manu, verificar a segurança do site, se trata de um site realmente idôneo, para ver também, né, uma coisa importante é a questão do prazo de entrega, se vai chegar antes do ano letivo e, sem dúvida, aquele direito, né, que o consumidor agora já está até mais habituado, que é o direito de arrependimento, principalmente agora com a pandemia, as pessoas estão comprando muito mais pelo e-commerce, pelo comércio eletrônico e tem entrado até mais em voga esse direito que, apesar de ser lá de 1990, da elaboração do código, agora os consumidores têm mais conhecimento, que nada mais é do que quando você recebe um produto que ele é comprado fora do estabelecimento físico, e aí entra também a questão da internet, ele pode ser devolvido, pode ser cancelada essa compra em até 7 dias do recebimento desse produto na casa do consumidor. Carol, e esses 7 dias são 7 dias corridos ou 7 dias úteis? São 7 dias corridos, Manu, a partir do recebimento do produto. E não precisa, por exemplo, o produto ter tido algum defeito? Pode ser qualquer motivo, é válido para fazer a devolução? Perfeitamente. O produto não necessariamente precisa ter um vício ou uma avaria. Ele simplesmente pode não ser aquilo que eu esperava do produto, ou não gostei, ou já tenho, ou é uma cor diferente do que pedia a listagem daquela escola. O consumidor tem essa prerrogativa, porque afinal de contas ele não pôde manusear o produto, ele não pôde verificar a composição com suas próprias mãos, e por isso ele tem esse direito sim. E falando um outro ponto também, que é bem importante, quando se fala em material escolar, para o pessoal cuidar com os pedidos abusivos, né? Vou pedir para você explicar, Carol, o que é competência da família, das escolas, para levar para a sala de aula, né? O que deve ligar o alerta aí, por exemplo, que é materiais que as escolas têm que fornecer e não os alunos, por exemplo. Bom, Manu, apesar de nós termos em vigor uma lei federal que é do ano de 2013, mesmo de lá para cá, muitas instituições de ensino, infelizmente, ainda pedem produtos que, na verdade, são proibidos de serem pedidos nas listagens, tanto de escolas públicas quanto de escolas privadas, vale para as duas. Não pode ser pedido, Manu, por exemplo, aqueles itens de higiene, de limpeza, e aí a gente pode citar copo plástico, papel higiênico, e também aqueles itens de uso da escola, o pincel para o quadro branco, o giz para o quadro negro, resma de folha sulfite, que é para uso administrativo da escola, ou seja, aquilo que for para uso individual do aluno, se for folha para o aluno utilizar numa atividade pedagógica ele individualmente, ok. Agora, aquilo que for de uso coletivo não é competência do pai, do responsável, ou mesmo do aluno adquirir. E como a gente está no meio de uma pandemia agora, você falou a questão dos produtos de limpeza, e a gente está usando muito álcool gel, e fica aí a dúvida.
Escola pedindo álcool gel para aluno, é permitido, não é permitido? Como que fica essa questão? Manu, para além dos direitos dos consumidores, a gente precisa pensar que realmente estamos, de fato, numa pandemia. E a segurança do consumidor, ela é muito importante. Então, enquanto órgão de proteção e defesa dos consumidores aqui do município de Sara, nós entendemos que o item solicitado, no caso o álcool gel, aquele para uso individual do aluno, para ele deixar sobre a sua carteira, por exemplo, ele sim pode ser solicitado. Afinal de contas, isso nada mais é do que salvaguardar esse aluno, esse educando. Lembrando, é claro, que a instituição, a escola, ela precisa também dispor daqueles locais onde o álcool gel também pode ser utilizado por todos. E essa pesquisa do Procon, né, como a gente começou falando aqui na reportagem, mostrou uma variação muito grande no valor de itens, que são os itens mais comuns pedidos, como caneta, aqueles materiais mais comuns que é pedido para os alunos. E por isso é importante frisar também que a escola, em momento algum, pode determinar a marca ou, por exemplo, o local onde os pais têm que comprar também, né, Carol? Perfeito, essa também é considerada uma prática abusiva. Uma vez que aquele produto ele é pedido e ele pode, de fato, ser pedido pela escola, a escola, por outro lado, não pode determinar qual é a marca, qual modelo, ou mesmo em qual estabelecimento esse consumidor deve fazer a compra. Fica à disposição do consumidor fazer a sua pesquisa de preço e comprar naquele estabelecimento que lhe ofereça melhores condições para o pagamento. Falando de preços assim muito altos, né, além daquilo que é considerado normal para aquele item, por exemplo, nessa pesquisa citou a caneta azul, aquela caneta esferográfica que apareceu com uma diferença de quase 700%. Em caso de o consumidor perceber que o valor está muito acima daquilo praticado, Carol, pode procurar o Procon? Como que vocês orientam nessa questão de uma diferença muito grande? É muito importante a gente usar esse espaço para desmistificar isso, Manu. Existe uma diferença entre um preço que ele é abusivo e um preço que ele é absurdo. Isso a gente pôde verificar muito nessa questão da pandemia com os próprios alimentos da cesta básica. Muitos consumidores se queixavam dizendo que aumentou consideravelmente, de fato, o valor de alguns itens. Mas o absurdo ele é diferente do abusivo e eu vou explicar por quê para o nosso telespectador. O absurdo é aquele produto que realmente está com preço muito elevado, mas ele não tem abusividade porque o próprio fornecedor já comprou com um valor elevado e está repassando esse valor ao consumidor final. É abusivo quando eu tenho, por exemplo, já em estoque ou pela escassez do produto eu aumento de forma exacerbada. No Brasil, nós vivemos no livre comércio e, por isso, os comerciantes, os estabelecimentos podem praticar valores distintos. Isso é livre, não há tabelamento de preço. Mas se o consumidor, ainda assim, desconfiar de alguma abusividade, como aquela que nós citamos há pouco, ele pode sim denunciar nos órgãos de proteção e defesa do consumidor, que irá fiscalizar esse local, pedir as notas fiscais de compra e verificar se de fato houve alguma abusividade. Então, nós estamos aí no início de janeiro, ainda tem os pais, a família tem um tempinho, então, para fazer a pesquisa e comprar com calma, né? Porque, como a gente falou aqui, a pesquisa ainda é a melhor maneira de fazer uma economia. Com certeza, especialmente porque é início de ano, né, Manu? Tem IPVA, tem IPTU, tem tantas coisas que comprometem o orçamento doméstico e por isso que a pesquisa de preço ela é tão válida e tão importante, para não acabar afetando a saúde financeira desse consumidor, desse pai, desse aluno e desse educando. Então, sim, pesquisar é sempre o melhor remédio.